nós vamos surpreender você com um super esportivo de tirar o fôlego daqueles apaixonados pela potência das máquinas que aceleram nas ruas e nas pistas de corrida. E mais, Henrique Pereira faz uma leitura bem importante sobre a utilização do cinto de segurança por todos os ocupantes do veículo. Com um pacote Premium, Pro Segurança e câmeras no lugar de retrovisores, o Audi e-tron S Sportback convida os apaixonados por alta tecnologia para uma imersão no mundo dos Jetsons. O Máquinas na Pan continua acelerando forte com prestação de serviço. Nós vamos passar hoje para você dicas muito importantes sobre os principais cuidados que você deve ter com a manutenção dos pneus do seu carro. Eu sou Alex Rufo e tudo isso e muito mais você vai acompanhar comigo nesses próximos 30 minutos aqui no Máquinas na Pan. Lembrando que agora você pode assistir o nosso programa também pela TV Jovem Pan News e nas plataformas digitais da Jovem Pan. Então se ajeita bem aí no cockpit e aperte o cinto, porque o Máquinas na Pan dessa semana está só começando. Máquinas na Pan. E hoje eu tenho mais uma vez o prazer de receber aqui nos estúdios da Jovem Pan meu parceiraço Marcos Camargo, do site Auto Show e Portal R7. Marcão, seja super bem-vindo aqui ao Máquinas na Pan, meu amigo. Obrigado pelo convite de novo. É verdade, a gente viajou para o México, você esteve aqui. Viajamos para a Argentina para o lançamento da Nissan Frontier. Verdade. Você está aqui de volta. O que você achou do carro? Ela mudou completamente, né? Ela tinha um visual um pouco comum, agora ela tem muita personalidade, está mais equipada. E uma coisa que eu notei, a Nissan disse que ela tem o menor custo de manutenção. Isso é o que muita gente tinha medo nesse carro. Agora parece que melhorou. E pelo que a gente testou, off-road ela é mesmo, né? Marcão, toda vez que eu vou para a Argentina, me dá aquela invejinha branca, né? De ver uns carros por ali que a gente não tem aqui no Brasil. Elenca pra gente, assim, o que você acha legal, que a gente vê pelas ruas ou de Buenos Aires ou em Córdoba e que bem que poderiam estar aqui no Brasil. Olha, você falou de picape, né? Uma picape muito legal que está na Argentina, o mercado lá é bem diverso, tem muita coisa diferente, é a Ford F-150. Já foi cogitada para vir ao Brasil, até agora não veio. Então, a F-150 é um carro que eu colocaria assim uma das mais legais. Eles sempre tiveram mais modelos e mais carros europeus. Por exemplo, C5 Aircross, que é uma perua maior, né? Lá na Argentina tem esse carro. Para nós aqui, a Citroën é pequena, não traz esse carro para cá. O próprio Renault Kangoo, que tem o motor 1.6 SC, que é o que a gente tem aqui, fabrica aqui. Ela é uma minivan bem espaçosa, não vende aqui. E um carro bem legal, uma dupla na verdade, né? Alfa Romeo Giulia, Alfa Romeo Stelvio, aquele SUV. São lindos. Lá, é claro, menos volume, vende muito pouco, mas são carros bem legais, eu colocaria na minha garagem com certeza. E por fim, Chevrolet Silverado. Ela ainda não está vendendo lá, mas a GM já confirmou. E para nós aqui a gente fica chupando o dedo. Marcão, por que essa preferência dos argentinos pelos carros franceses? Porque a gente vê muito, eu mesmo já vou te falar qual que é o meu predileto, é bem antigo, mas também é um francês. Qual é? Deixevaux. E para mim é um antigo também. É o Renault Quattrelle, aquele pequenininho que parece uma minivanzinha também. São legais. A gente podia viajar lá e trazer, cada um traz um, né? É verdade. Eles têm, a gente percebe isso, né? Uma cultura muito europeia e tem a preferência, como você falou, pelos franceses e também pelos italianos. Desde o início do século, a Argentina, ela se industrializou mais rápido que o Brasil, né? A gente teve indústria de automóvel só na década de 50. Eles desde o início do século 20. Então, Peugeot se estabeleceu lá, Renault se estabeleceu lá, então eles têm essa preferência pelos carros de marca francesa, embora seja um mercado menor, sempre em crise, aquela coisa, eles têm mais modelos para escolher que a gente. A gente vai agora para as tecnologias embarcadas de um automóvel que trabalha para a segurança do motorista e passageiros, com uma análise bem interessante feita pelo engenheiro Henrique Pereira. Nos últimos anos, a indústria automotiva investiu milhões em sistemas de segurança, desde os mais simples, como o brake light, passando pelos de maior relevância, como o cinto de segurança, airbag, freios ABS, controle de tração, e chegando aos mais complexos, graças à eletrônica embarcada, como os assistentes de direção que gerenciam o modo dirigir.
Podemos constatar, principalmente em carros de maior valor agregado, sistemas que auxiliam na manutenção da faixa de rodagem, mantêm a distância segura para o carro da frente, equipados com radares e câmeras de bordo que indicam a aproximação de veículos e pessoas, principalmente nos pontos cegos, e até sistemas que prevêem uma colisão inevitável, preparando o carro em milissegundos para preservar os ocupantes de danos maiores. Vamos falar hoje de sistemas de segurança, os mais relevantes, como cinto e airbag, seus princípios e as armadilhas que criamos para nós mesmos. Vamos começar a falar pela correta posição no banco do motorista. Ela deve ser tal que seus braços fiquem flexionados, nunca muito próximo e nunca muito distante, pois essas posições comprometem o funcionamento do cinto de segurança e do airbag. Segure o volante na posição 10 para as 2. A maioria dos carros te leva a segurar o volante assim. E nunca segure o volante por sobre o airbag. O encosto de cabeça foi criado para evitar o efeito chicote. Num acidente mais forte, uma freada brusca, o corpo tende a se movimentar para frente e a cabeça junto com ele. No retorno, ela encontra o encosto para atenuar a força do retorno da cabeça, evitando traumas na coluna vertebral e até mesmo num acidente mais violento, a quebra do pescoço. A regulagem do encosto de cabeça é simples, o centro dele deve estar alinhado com os seus olhos. O cinto de segurança, embora pareça uma simples tira de nylon, tem muita tecnologia envolvida, desde o material com que ele é produzido até nos jogos de catracas, explosivos de retenções que funcionam em conjunto com o airbag. Ao sofrer um acidente, o cinto de segurança se trava, retrai, segurando o seu corpo para o seu rosto ser protegido pelo airbag contra o impacto no volante ou mesmo nos vidros do carro. O cinto de segurança também evita que os ocupantes de um veículo sejam lançados para fora, no caso de um capotamento, por exemplo. O uso de clips, aqueles que são vendidos em faróis para segurar o cinto e não deixar que ele fique rente ao seu corpo, elimina toda a dinâmica prevista por especialistas em um acidente. Ele compromete o movimento do cinto durante o impacto, sem que trave no momento ideal e faça o seu retorno. Cintos torcidos têm sempre um efeito indesejável, principalmente nas situações de emergência, pois eles não correm, eventualmente travando o seu movimento, quando você mais precisa dele. É muito importante sempre checar a posição correta das faixas do cinto de segurança. Airbags, também conhecido como bolsas de ar ou almofadas de ar, são dispositivos que se inflam durante um acidente, onde ocorra uma desaceleração e uma deformação da carroceria, para evitar que os ocupantes do veículo se choquem contra o painel. Em alguns modelos também encontramos airbags laterais ou de cortina, que protegem os passageiros em colisões laterais. Airbags se inflamam em milissegundos, a partir de uma explosão gasosa que ocorre em função de uma explosão comandada eletronicamente. Os airbags sempre trabalham em conjunto com o cinto de segurança. Airbags não explodem em passagens por lombadas ou buracos. Isso é mito. Uma atitude perigosa é o passageiro andar com o banco do carro reclinado. Nessa situação, no caso de um acidente, o corpo do passageiro sofre um escorregamento, o que chamamos de mergulho, para baixo do painel, e o cinto de segurança acaba enforcando o passageiro. Não são poucos os relatos desse tipo de acidente. Esta situação é perigosa. Outra atitude perigosa é viajar com os pés por sobre o painel. Essa atitude pode levar a lesões irreversíveis ou até a morte. No caso de um acidente, o corpo é levado contra os joelhos, causando lesões. Se o carro tiver airbag, mais grave ainda, porque as pernas serão lançadas contra o rosto do ocupante. Pernas, bacia, em alguns casos a própria coluna vão sofrer lesões. No caso de estar com o banco reclinado, pior ainda, porque você também vai poder ser enforcado. O uso de cinto de segurança pelos passageiros do banco traseiro é mandatório.
Em caso de acidente com uma desaceleração, esse passageiro é arremessado com violência para a parte dianteira do veículo, causando sérios ferimentos a ele e ao motorista. Ou, em casos mais graves, podem ser lançados para fora do veículo. É muito comum observarmos passageiros de carros de aplicativos, táxis e até caronas sem uso do cinto de segurança. Marcão, muita segurança automotiva nos dias de hoje, né? Bem diferente do que era antigamente. A gente teve aí... Antigamente nem se falava de airbag, nem retrovisor do lado direito a gente tinha, né? Era opcional. Era opcional. Imagina só, cinto de segurança. Como que você vê essa revolução na segurança dentro do carro? Pois é, desde a década de 50 para cá, o carro avançou muito em segurança, né? A gente tem a carroceria, né? Ela é programada para deformar, tem os crash tests, tem pontuação para o crash test. Até no Brasil, nos últimos anos, cada ano que passa, a gente tem uma lista de exigência maior, né? Agora, controle de tração e estabilidade para todos os carros, além do airbag e ABS, desde 2014. Mas você sabe que coisas básicas o povo esquece. Cinto, por exemplo. Você sabe que em São Paulo, esse ano, 40 mil multas por falta de cintos de segurança foram aplicadas. É muita coisa, incrível, né? Incrível. Marcão, aproveitando que a gente está falando de segurança e você falou de regras e a maneira de mensurar isso, explica o que é esse Latin NCAP. O Latin NCAP, ele é um teste que é feito para os carros vendidos na região da América Latina. Cada grande região tem padrões diferentes. Tem o Euro NCAP, que é o mais rigoroso, né? Na Ásia tem, a China tem o seu próprio teste de colisão, e o Brasil usa os parâmetros do Latin NCAP. Então os carros que vêm para cá, às vezes tem uma diferença, né? Às vezes para baixo, né? Em relação à segurança do que a gente tem na Europa, por exemplo, e eles passam pelo Latin NCAP. Todos têm que passar. E essa pontuação é de 0 a 5, não é isso? É de 0 a 5, e 3, por exemplo, é muito ruim, e às vezes alguns carros decepcionam no crash test, até alguns carros são vendidos aqui, não tem nota boa não. Supervelote e legítimo esportivo para as pistas. Esse é o conceito que a própria FIA utilizou para testar o Lamborghini Aventador SVJ como um carro de corrida. Apenas 800 exemplares do SVJ foram produzidos pela marca italiana a um custo unitário de R$8 milhões. O super esportivo é um state-of-art design com prioridade no projeto aerodinâmico. O Aventador SVJ teve como base principal a redução de peso, aumento de potência, que são parâmetros essenciais para uma perfeita equação que tem como resultado a melhor eficiência aerodinâmica e altíssima performance em pistas de corrida. A utilização de fibra carbono e alumínio entrega para o projeto do superesportivo pela primeira vez uma relação peso-potência abaixo de 2 quilos. Um motor de 6,5 litros, 770 cavalos e 70,4 quilogramas de torque empurra essa máquina de 0 a 100 em apenas 2,9 segundos para atingir a velocidade máxima de 357 km por hora. O câmbio é automatizado de 7 marchas. O sistema aerodinâmico é ativo de segunda geração, spoilers, aerofólio, difusores de ar e flaps dinâmicos direcionam o ar pela carroceria de acordo com a demanda do downforce exigido. Com máxima aceleração, a entrada frontal se abre, o fluxo de ar é direcionado para a parte de baixo do SVJ, que percorre de maneira homogênea todo o assoalho. Na parte traseira, uma aleta se move para permitir que o fluxo de ar percorra a asa, os slots do aerofólio, reduzindo assim o arraste e aumentando a pressão aerodinâmica desse super esportivo. Durante a frenagem, o extrator traseiro entra em ação e o ar percorre de maneira bem linear a parte superior da carroceria, joga o carro no chão e facilita a frenagem antes da curva. Quando a pressão aerodinâmica não é tão exigida, uma outra aleta se fecha e o super esportivo volta a retomar a velocidade. Essa redução do arraste aerodinâmico proporciona maior velocidade em retas e aumento de downforce nas curvas em até 40%. A suspensão foi recalibrada com aumento de 50% da barra estabilizadora e maior rigidez dos amortecedores.
Uma curiosidade, o Aventador SVJ não tem maçanetas, mas sim puxadores fabricados em tecidos para economia de peso e melhor eficiência energética. Como detalhe estético e funcional, as portas se abrem para cima em estilo tesoura. Equipado com todo esse pacote tecnológico, o super esportivo italiano Lamborghini Aventador SVJ quebrou o recorde da Porsche 911 GT2 no circuito de Nürburgring, bem no quintal da fábrica alemã. Marcão, já se preparou para colocar essa Lamborghini Aventador SVJ na garagem da tua casa, não? Eu gostaria muito daquele ronco de manhã, né? Acordar, muita gente acorda com o aroma do café da manhã, né? Do cafezinho, você ia acordar com esse ronco. Eu gostaria. Esse mercado não tem crise, né, Marcão? Não tem crise. Durante a pandemia, carros esportivos, super esportivos, venderam tudo, até no Brasil em crise. A gente tem essa questão, você vê a Porsche, né, nos últimos anos aí, cresceu absurdamente no Brasil, bateu recorde de venda. E a Lamborghini é um fator interessante. Quem gosta do ronco, esse ronco está, de certa forma, ameaçado, porque eles têm o Lamborghini Sian, que é o primeiro híbrido da marca, e eles também vão entrar na era dos carros elétricos. Então, no futuro, não vai ter esse ruído gostoso, não. Na semana passada a gente deu aqui o último modelo da Aston Martin, que é o V12 Vantage, com motor de 12 cilindros. Isso deixa a gente um pouco triste, né? Deixa, os grandes motores, por questão de legislação de emissões, né, e até o fim do uso da gasolina anunciado pela indústria, né, realmente a gente está ameaçado aí de não ter grandes esportivos no futuro. O único contato que toda a tecnologia embarcada do seu automóvel tem com o asfalto é o pneu. Então, para tirar o máximo da performance do carro durante o dia a dia nas ruas da cidade ou quando você pega uma estrada, eu vou passar aqui algumas dicas bem importantes para a sua segurança e da sua família. Lembre-se de calibrar os pneus, de preferência enquanto ainda estiverem frios, de acordo com as especificações estipuladas no manual do proprietário do seu veículo, respeitando assim as diferenças de pressão para um carro carregado ou descarregado. E lembre-se também de calibrar o step e, no caso de uma viagem, faça isso antes de colocar a bagagem no porta-malas. Fique atento à vida útil dos pneus, sinalizadas pelo TWI, que são aquelas barras indicadoras que medem o desgaste da banda de rodagem e a profundidade dos sulcos dos pneus. A verificação da condição do pneu é sempre importante, principalmente naquelas condições de chuva, quando a drenagem de água é fundamental para evitar o deslizamento involuntário do carro com a perda de aderência ou então a aquaplanagem. A cada 10 mil quilômetros, o alinhamento e balanceamento das rodas é imprescindível para que o carro esteja bem equilibrado e com a sua geometria mantida, preservando assim a estabilidade do seu veículo. Nesse momento, aproveite para fazer também o rodízio, lembrando que esse revezamento deve ser efetuado colocando o dianteiro direito no lugar do dianteiro traseiro e vice-versa, com o mesmo procedimento do lado esquerdo do carro. Aquele procedimento em X é coisa do passado, utilizado antes da chegada dos pneus radiais no mercado. Nunca estacione em cima de poças de óleo ou solventes, podendo danificar de maneira irreversível os pneus do seu carro. E lembre-se, a manutenção preventiva e os cuidados com o seu carro são os acessórios mais importantes para a sua segurança e para a segurança da sua família. Marcão, uma coisa que a gente pontua bem aí na matéria é como as pessoas esquecem de calibrar a pressão daquele pneu que está lá no porta-mala, né? Que está lá guardado, o step. Acontece muito isso. Imagina o trabalho, esse cara vai viajar, já está com toda a família, bagagem atrás e depois tem que tirar tudo para dar uma olhada se a calibração daquele pneu está de acordo com o resto do carro. Isso acontece muito, né? Essa questão dos pneus é muito importante, Alex, porque ela é a segurança de quem está viajando, né, na cidade, na estrada. E muita gente nem sabe qual a pressão que é recomendada naquele pneu. Então tem que olhar no manual, se não tem o manual, olha no Google, vai descobrir a pressão segundo o fabricante recomenda, vai no posto ou pede para o frentista ou você mesmo faça, mas tem que calibrar também o pneu step. Vai que o pneu fura, né, no meio da viagem, à noite, o outro tá vazio. O pneu step tá vazio. Aí não vai adiantar nada, né? Tem que ficar atento.
Já levamos você hoje para uma selva na Argentina, para as ruas de São Paulo, para uma pista de corrida e agora a gente vai para o nosso playground na Aldeia da Serra para testarmos juntos o Audi e-tron S Sportback. Esse é o som do silêncio, ou então a ausência de um ronco de motor a combustão. O Audi e-tron S Sportback é equipado com 3 motores elétricos que juntos entregam 503 cavalos de potência com quase 100 kg de torque, que é o maior torque da história da Audi. A capacidade da bateria é de 95 kWh com autonomia de até 380 km. Numa situação normal, apenas os 2 motores traseiros geram a força motriz necessária para o e-tron atender à demanda do condutor. Mas se há perda de tração ou exigência de mais performance, o motor dianteiro também é acionado. Bem aqui na parte frontal do carro, uns detalhes funcionais com essas aletas aqui para priorizar a aerodinâmica do e-tron. Essas aletas dinâmicas abrem e fecham em função da velocidade e otimizam a aerodinâmica e o fluxo de ar que passa pelas calotas mais alargadas com fendas estruturais com a função de resfriamento dos freios. Os faróis são LED Digital Matrix e as rodas são de 21 polegadas. As lanternas traseiras são interligadas por esse filete de luz vermelha. Você tem esse efeito luminoso com um clique e com 2 a abertura do porta-malas é acionada. Para fechar, basta apertar o botão que está na tampa traseira. O acabamento do e-tron é super premium, o volante é em couro, tem revestimento em couro, mas o mais legal é a iluminação interna, que ela pode ser customizada bem aqui na tela de configurações. E no cluster, bem à frente do motorista, a gente também pode configurar o visual do quadro de instrumentos digital. Uma câmera 360 auxilia nas manobras e o retrovisor virtual, que é um opcional com câmera e tela do lado interno das portas, dá um pouco de trabalho no começo, mas depois você se acostuma a olhar um pouquinho mais para baixo e ter uma percepção do que está bem na traseira do carro. O visual high-tech, ele impressiona demais, principalmente quando você olha aqui para esse cockpit que mais parece que você está na cabine de um caça e também para o teto solar panorâmico. O e-tron S Sportback vai de 0 a 100 em apenas 4,5 segundos e com uma estabilidade bem legal. As baterias são todas posicionadas no assoalho do carro, ou seja, no piso. Então o centro de gravidade fica bem baixo, você tem uma dinâmica de movimento muito boa, muito equilíbrio e muita estabilidade mesmo em curvas. Esse rápido review com raio-x dos principais atributos de tecnologia, conforto e segurança do Audi S Sportback, o e-tron, o 100% elétrico da Audi, fica por aqui e agora a gente volta para os estúdios da Jovem Pan. E para não ficar de fora do mundo da eletrificação, eu testei também para essa semana aqui o Audi e-tron S Sportback. Você andou nesse carro, Marcão? Já andei nesse carro. Muito torque, né, cara? É muita força imediata, um carro muito futurista, né? Aponta o futuro que já chegou, né? Bem equipado, aqueles retrovisores virtuais ali, né? É um carro sensacional. Eu me atrapalhei com isso, sabe, Marcão? Também. Me acostumar, porque quando a gente tem o retrovisor convencional, a gente sempre dá aquela roubadinha para ter um ângulo melhor de visão. Normal. E quando você tem ali a telinha, né? Ou seja, com toda essa tecnologia, eu já fiquei um pouco perdido, mas ele é opcional. Então, se você quiser, você pode ter o convencional também, né? Eu teria o convencional, mas o motor elétrico dele, a autonomia, você faz uma viagem longa com esse carro e é legal e você pode abastecer depois onde você conseguir um ponto aí. O carro é bem divertido. E para quem não sabe, abastecer, ou seja, recarregar um carro elétrico, o melhor é ter sempre o Plug Share, né? Um aplicativo que faz
faz até, te ajuda nesse mapeamento eletrônico aí da estrada, não é isso, Marcão? Posso dar uma dica? Claro. Eu uso o PlugShare, tem um ponto de abastecimento em casa, mas eu uso o aplicativo. Tem que ficar atento à voltagem, à potência, na verdade, do carregador. Eu já passei bastante dificuldade com o carro elétrico na rua. Semana passada. Eu falei com você, exato. Aí você vai carregar num ponto que, de repente, é 3,7 kW. É muito pouco. Eu fui num ponto da Porsche aqui em São Paulo, carreguei uma bateria inteira em 40 minutos. Então a diferença é muito grande. E nesse de baixa potência vai ficar a noite toda carregando. Tem que olhar o aplicativo, mas ver a potência do carregador. Isso é importante. Impressionante, Marcão. Durante a pandemia, faltou carro, faltou peça de reposição, faltou semicondutor, vendeu tudo que estava na loja e ainda teve aumento do preço dos carros. Parece estranho, né? Parece estranho. Mas o preço do carro tem subido muito e a falta de insumos persiste. Não tem peça, tem muita dificuldade de semicondutor. Várias montadoras no Brasil estão dando férias coletiva de novo. A nossa produção caiu mais de 20% em março em relação a fevereiro, em relação ao ano passado. É o menor volume de produção em 16 anos, porque a gente está com dificuldade de peça. E aí o preço está subindo agora por isso. Não tem produto, o preço vai subindo. Marcão, super obrigado por mais uma vez ter sido meu wingman. Na verdade, você que inaugurou esse quadro com formato diferente, né? Onde o comentarista ele participa do programa inteiro e repercute as matérias aqui junto comigo. Obrigado, Marcão. Obrigado, eu que agradeço ao time da PAN também e ao Máquinas na PAN. Valeu. É isso aí, o Máquinas na PAN dessa semana fica por aqui, mas vale lembrar que você pode acompanhar toda a nossa programação em vídeo pela TV Jovem Pan News e pelas plataformas digitais da Jovem Pan. Super obrigado pela sua audiência e até a próxima. Valeu! Máquinas na PAN. Realização Jovem Pan News.